Eu gosto de política mesmo. E tem uma coisa, não faço negócio com política, nunca fiz e jamais fiz. Não tem nada de interesse particular. Candidato, o senhor não é apoiado pelo atual prefeito. Por que o senhor não tem esse apoio dele? Por quê? Então nós temos que perguntar para ele. Visões diferentes de política, sabe? Agora, essa questão da tarifa única é que para mim é novidade. Eu não tenho uma avaliação sobre isso. A prefeitura não pode servir para interesse particular de ninguém. O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Ibrahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita. Um ótimo dia a você, aos ouvintes e espectadores dos canais de O Tempo. Hoje nós fazemos uma única entrevista com um candidato à prefeitura de Ibirité. Isso porque os candidatos Diniz Pinheiro, do Republicanos, e Xande Bernardão, do PSD, que aparecem na primeira e na terceira posição da última pesquisa Datatempo, recusaram participar da nossa sabatina. Com isso, o nosso convidado hoje é o Dr. Paulo Teles, do Partido Verde. Formado em medicina, já foi prefeito do município por 2 vezes, em 1982 e 1992. Também já chefiou o executivo das cidades de Sarzeto e Mário Campos. Agora tenta ser eleito em Ibirité com Leide Fernandes, do PT, como vice na chapa. Candidato, muito bom dia ao senhor. Seja muito bem-vindo aqui à FM O Tempo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia. É com apreensão, mas com alegria que eu estou aqui participando do programa do Jornal O Tempo. Ótimo tê-lo aqui conosco e é sempre uma boa conversa. E aquilo que o senhor tiver para dizer para o eleitor, fique à vontade para dizer, porque o importante é que o eleitor de Ibirité que nos acompanha, que nos lê, saia com o máximo de informações possíveis sobre a sua campanha. E é o momento de lembrar do Vitório Mediori, né, que fez muita política lá, muita campanha conosco lá em Ibirité. As campanhas dele de deputado federal, né? Eu queria começar a nossa conversa perguntando ao senhor, de uma maneira mais geral, qual é o grande desafio que o senhor tem no município de Ibirité neste exato momento? Tendo passado por outras administrações, tendo gerido a cidade, o que o senhor vê que é a grande necessidade de Ibirité, considerando o cenário que o município já perdeu parte do seu território depois que ele teve as suas divisões com municípios vizinhos, mas o que é a grande necessidade que o senhor está apresentando à população de Ibirité como a solução que a sua campanha pode dar? Bom, a grande dificuldade a gente sabe que percebe e sente, porque esse tempo meu na prefeitura, eu sempre tenho muito contato com as pessoas nas questões de saúde, sabe? Mas a grande tarefa vai ser colocar a saúde num patamar melhor de atendimento da população. Essa é a grande tarefa mesmo. Agora tem outras importantíssimas, né? Certamente não tenho oportunidade de falar, mas a resposta é essa. É fazer com que a saúde corresponda à necessidade da população. Quer dizer, um município é uma cidade com característica de cidade dormitório, né? Quer dizer, a maioria das pessoas que trabalham fora do município, é Contagem, Betim, Belo Horizonte, né? E as famílias ficam lá e são gente simples, né? Tem muita gente em situação de dificuldade financeira mesmo, sabe? Um CAD único grande de 31 mil famílias, sabe? E perto de 11 mil famílias, 11.500, assim, vivendo com meio salário mínimo, sabe? Então os problemas de saúde surgem mesmo. Muita gente precisando de trabalho, precisando de vaga de emprego. E a saúde, então, é importante nesse contexto aí. E o hospital e a UPA, principalmente, estão trazendo problemas, sabe? A gente vê problemas de quê, candidato? Problemas de atendimento, falta de médico, falta de estrutura, precisa ter um novo hospital na cidade. O que seria, ou qual que seria esse problema na saúde? Eu acho que novo hospital não, mas
novas UPAs, sim. Sabe? Quer dizer, a região tem o distrito da Sede e o distrito do Val de Barros. Antes tinha o distrito de Sazedo, né, e Mário Campos. E o distrito do Val de Barros, por exemplo, é uma população enorme. E a UPA, o pessoal, quando tem alguma questão de urgência, é ir para a nossa UPA, né, de Ibirité, ou então ir para sair, para Contagem, para Betim, para Belo Horizonte principalmente, né? Eu trabalhei muitos anos na UPA Barreiro, que era no Tirol, e que agora já há alguns anos a UPA está no bairro Diamante, né? E a população busca aí. E a UPA que existe lá, que é na sede do município, é sobrecarregada, é muito mesmo. Então cabe uma UPA e nós temos como tarefa fazer uma UPA lá. A ideia é até fazer também no canal, mas se a gente fizer uma do Val de Barros, já tá beleza. Qual é que é a grande dificuldade, prefeito? O senhor está falando muito sobre atendimento e há também, imagino, uma dificuldade de retenção de profissionais ou até de captação de profissionais. Qual desses problemas é o mais difícil? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco. É a falta de enfermeiros, é a falta de manter pessoas na estrutura da prefeitura, é gente da cidade que não quer ficar na cidade e procura empregos na região metropolitana, na saúde mesmo, seja na iniciativa privada. Como é que é esse problema de saúde? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para mim. Esse problema de saúde? Isso. Bom, a saúde de Ibirité é assim, ó. Naqueles mandatos antigos meus, nós fomos pioneiros no Brasil. Eu acho que tinha 2 municípios do Brasil que tem PSF. Tinham PSF na época. E nós, num contato com o governador, na época do Eduardo Azevedo, estava em Cuba e um médico lá, amigo nosso, nos colocou em contato. E aí eu propus a ele topou e articulou lá com o pessoal da atenção, porque Cuba é um país, né, com dificuldades por causa de bloqueio econômico antigo aí, né, de Estados Unidos e tal, né, por causa das coisas ideológicas, né, da política. Então, mas tem serviço de saúde assim exemplar. E o PSF, por exemplo, lá nós buscamos o PSF, tornamos uma equipe de cubanos, fizemos o PSF em Ibirité, implantamos o primeiro PSF de Minas Gerais e eu acho que o terceiro do Brasil, sabe? Porque é importante mesmo essa parte da saúde, que é cuidar de prevenir doença, de educar as pessoas, né, de orientar contra a alimentação e, sabe, cuidado desde, né, a gravidez até o parto e as crianças. Então o PSF é esse trabalho preventivo, é atenção básica mesmo. Então foi implantado em Ibirité, implantamos no lugar de mais complicação de vida das pessoas, que era até a Vila Ideal, que foi uma ocupação enorme, sabe? Mais de, acho que 11 mil famílias, assim, de repente. Nós tivemos que fazer o mapa da Vila Ideal. Nós fomos, porque era aquele mundaréu de gente, e implantamos o PSF lá, sabe? E o PSF pressupõe uma unidade básica, um centro de saúde, e a região, né, e as agentes comunitárias que fazem o contato, né, com os médicos, com o posto de saúde. Então essa parte aí precisa de reforçar também, tá sempre atualizando e ver onde que mais tem que ter mais equipes, né? Só que a gente não pode fazer igual a prefeita Maria de Campos, que falou que ontem, no mandato dela, que a gente plantou 40 equipes, assim, tá certo? É o que deve ter lá em Ibirité hoje, mas a gente vai ter que aumentar mesmo. Mas a questão da saúde, da atenção secundária e terciária, que está o problema. O atendimento de urgência tem essa questão da dificuldade de manter uma equipe de mestre experiência, porque urgente é complicadíssimo, né? Quer dizer, no mesmo momento que esteja uma pessoa com a perna quebrada, chega um outro com um enfisema pulmonar grave, chega outro tendo um infarto, chega outro tendo uma embolia pulmonar, e sabe que então precisa de equipe médica, assim, com
os médicos lá trabalham, se esforçam e tal, mas não é uma equipe assim consolidada. Eu trabalhei aí só lá na UPA Barreira, lá foi mais de 15 anos, quase 16 anos, e a gente via, sabe, a importância e a dificuldade quando tem um médico de pouco tempo de formado para de repente estar enfrentando aquelas situações ali, sabe? E tem uma questão, bom, e aí o hospital numa situação parecida, né? De equipes e de acompanhamento, de dar soluções, assim, e o hospital acaba sendo limitado. Muitas situações, por exemplo, quando tem uma pessoa que precisa de uma cirurgia ortopédica, aquilo aí é um sufoco, porque fica dependendo de Belo Horizonte, ou de Contagem e Betim, mas no final é Belo Horizonte, tá certo? E demora demais, sabe? Então, consulta especializada, sabe, cirurgia ortopédica, cirurgia vascular, é sufoco mesmo. A ideia minha, inclusive, é a gente, quer dizer, já é o SUS, né? Sim. E é importante mesmo a gente fortalecer esse SUS, porque ele é poderoso e é importante fortalecer, dando mais visibilidade, dando mais condições de trabalho para essas equipes que já existem lá, contratando mais médicos, mais enfermeiras, candidato. Como seria? Isso tudo aí, sabe? Isso tudo. E montando as equipes, uma equipe de UPA, por exemplo, pode ter médicos com menor experiência, mas tem que ter lá um ou dois, se a equipe tem lá 5, 6 médicos, o que for, tem que ter médicos assim, com mais bagagem, com mais tempo de urgência para orientar, para o trabalho da equipe ficar beleza. Para isso acontecer, prefeito, a gente já viu iniciativas em cidades outras da região metropolitana que tentam atrair esse profissional de medicina baseado na remuneração. Então a gente já viu em alguns outros momentos, cidades como Ribeirão das Neves, como Santa Luzia, tentar atrair os médicos e a quantidade deles, que se forma numa proporção maior em Belo Horizonte do que em outras cidades, via salário. É possível fazer isso no caso de Ibirité? É uma solução viável que o senhor está propondo de alguma maneira? Fazer com que a remuneração do médico seja mais alta? Sem dúvida que é, porque o tempo, quando eu me falo aí do meu tempo de mandatos, a gente conseguia manter a remuneração do pessoal da saúde equilibrado com a região, na média da região metropolitana. Não pode ser muito abaixo. Hoje eu não sei certinho como está isso. Sabe, quer dizer, a remuneração que tem o médico em Belo Horizonte, o Contagem, Betim, e o que tem nosso, eu não tenho essa comparação, sabe? Mas a gente tem que levar em conta e é possível. E é possível. E eu falo que é possível também pelo seguinte, porque é o SUS e é a prefeitura. E num tempo, eu até já falei com vocês há pouquinho, quer dizer, o orçamento da prefeitura hoje permite a gente ter, assim, fazer esse esforço e conseguir equiparar, sabe, com as cidades maiores. Essa proximidade com essas cidades aqui complica a vida da gente por isso, sabe, também, né? Quando você for prefeito pela segunda vez, né, que foi em 92, certo? Há 31 anos. Olhando para a cidade de Ibirité hoje, quando o senhor conta essa história de que trouxe uma equipe de cubanos para poder olhar a saúde da cidade e implementar alguns projetos, quando o senhor olha para aquela Ibirité de 1992 para a Ibirité de 2024, o que faz o Dr. Paulo Teles querer voltar para a prefeitura e querer olhar com esse carinho para a saúde da cidade? Bem, o que faz é o gosto pela vida e a vontade de ver, porque a Ibirité, a característica da população, eu já falei, vocês sabem, né? E eu procuro ter uma opção de reduzir injustiça, tá certo? De criar oportunidade das pessoas ter condição de vida boa, e acho que eu tenho, assim, nós fizemos isso durante esse tempo, entendeu? Até de 1970 até hoje eu estou lá no meu batente, como um médico, hora político, tá certo? Então é essa a minha vontade. E tem coisas que a gente pensa diferente, sabe? Por exemplo, aí essa questão nós fizemos também em Ibirité, naquele tempo, nós criamos um distrito industrial em Ibirité, sabe? Que ajudou
o orçamento da prefeitura sair de 11 milhões de reais por ano para cuidar de Ibirité, Sazeno e Mário Campos, para perto de 600 milhões de reais só em Ibirité hoje. Porque é um distrito industrial com as empresas importantes lá, tem uma termoelétrica, tem produtora de peças para Fiat, tem a Krupp, Reis, tem Termoteira, Benatur, são várias empresas no distrito industrial que nós fizemos naquele tempo, tá certo? Então é uma diferença, porque de lá para cá não apareceu nenhuma indústria mais, tá certo? E a intenção e a vontade da gente além de fortalecer aquele distrito industrial, ter contato lá com os industriais, sabe? E ver onde que a prefeitura pode, numa parceria com eles, aumentar a produção, porque aumenta o ICMS, e aumentar a vaga, a oportunidade de trabalho para a população, sabe? E aí vem uma outra tarefa que a gente percebe também, que seria preparar a mão de obra, porque no início daquele tempo lá nós vimos que ficava difícil, tinha as indústrias, mas não tinha gente de Ibirité para trabalhar nas indústrias. Isso mudou, candidato, ou não? Mudou pouco, mas mudou, tem muita gente trabalhando nas indústrias lá, sabe? Porque gente que trabalhava, né, em Belo Horizonte, Contagem e Betim, que lá mais próximo, né, tá certo? Então, assim, a pergunta que você vê, por que isso? É vontade, é gosto. Eu gosto de política mesmo. E tem uma coisa, não faço negócio com política, nunca fiz e jamais fiz. Não tem nada de interesse particular. Sabe? É política. Eu quero ver o povo tomando conta do município. Nós já organizamos muita gente lá. O pessoal fica feliz quando entende o que é o orçamento e sabe de onde que está vindo aquele dinheiro ali, sabe? Quer dizer, o orçamento, não fica nome assim, mas de repente quando a pessoa percebe que foi o trabalho dele na indústria, na agricultura, no comércio, aquela atividade dele ali, atividade econômica, tá certo? É que ele produziu aquele recurso ali que deve ser então voltado para a população. E uma outra coisa que eu prezo muito é a vigilância desse bem que é público. Tá certo? Eu não estou me comparando com ninguém, mas eu estou falando que fulano faz assim, faz assado. Estou dizendo que nós fizemos, foi desse jeito, e eu acho que tem que ser feito. E é um motivo também de eu querer lidar com a política. Porque o povo tem que ter esperança de vida, sabe? E se fica a política assim, muito ruim, as administrações, né, que não levam em conta isso, que não percebe que está cuidando com o dinheiro que o povo produziu. E se produziu é para melhorar a cidade e a vida deles. Tá certo? Eu queria falar sobre o dinheiro que o povo produziu neste caso. Quais as possibilidades que o senhor vê, prefeito, de haver a atração de indústrias como aconteceu na época em que o senhor foi prefeito nas primeiras gestões? Eu lhe pergunto porque o cenário se modificou muito do que era um Brasil que tinha um grau de industrialização, perdeu muito desse processo, está se desindustrializando cada vez mais. Que tipo de perfil de empresa o senhor vê que a cidade de Ibirité poderia ter e que não tem hoje no município? E indústria é isso. Uma outra atividade importante é com a agricultura em Ibirité, que era assim, básico mesmo e ficou bem reduzida, sabe? E era muito por Mário Campos e Sarzedo, né? Não, mas era Ibirité mesmo, mas Sazeno e Mário Campos também, e que ainda continua, né? Sim. Mas assim, se incentivar, sabe? Nós queríamos lá, porque tem muito pequeno produtor, e na Ceasa era aquela tristeza, porque o atravessador comprava lá na horta, e chegava lá na Ceasa e ganhava dinheiro. O produtor ficava lá dependendo de chuva, de sol, não é isso? E essa questão aí nós enfrentamos para valer. Nós criamos uma associação do pequeno produtor rural e a prefeitura supriu, né, os agricultores com caminhão, com trator para trabalhar, isso naquele tempo. E hoje também existe esse esforço, sabe? Mas não é assim uma marca importante, e a gente tem que fazer isso, eu acho, sabe? Porque é produção de hortaliça mesmo. Agora, em relação às indústrias, eu sei que está essa situação de desindustrialização aí, e reduz mesmo essa possibilidade. Mas tem, e o município, eu acho que vai fazer. Nós fizemos isso numa época de pobreza extrema. Ibirité era uma coisa terrível, sabe? Esses bairros enormes, não tinha energia elétrica, não tinha água tratada, não tinha rede de esgoto, não tinha linha de ônibus, porque não tinha rua, e era cada vossoroca, cada erosão enorme parava. Tem escola lá que nós carregamos carteira lá no bairro Parque Elizabeth, por exemplo, de uma rua lá, sabe?
que construiu a escola e não tinha jeito de chegar lá, o caminhão chegou e parou, botamos nas costas, carregando. Quer dizer, era uma situação, não é uma situação dessa. E assim, nesse quadro aquele orçamento pequenininho, eu ficava mais voando. Tinha uma equipe, beleza, secretário de governo, porreta, secretário de obras, secretário de meio ambiente, planejamento, para valer mesmo, secretário de fazenda, sabe? E eles cuidando da prefeitura, uma relação ótima com os vereadores, e eu ficava buscando, Belo Horizonte, Brasília, ficava igual doido para fazer, senão não conseguia, né? O hospital que nós fizemos também foi desse jeito, assim, lá, sabe? Vamos aproveitar também, prefeito, para trazer aqui na participação que tem nessa nossa sabatina a candidata, aliás, candidata não, está aqui abordando os candidatos diariamente, Cíntia Castro, nossa editora de conteúdo de política, agora para fazer uma pergunta direcionada ao prefeito Paulo. Olá, Cíntia, muito bom dia a você. Bom dia, Guilherme, Thalita, bom dia, candidato, tudo bem com o senhor? Obrigada pela presença, tá? Do senhor aqui conosco. Candidato, o senhor no início citou que Ibirité é um município para muitas pessoas como uma cidade dormitório. Depois o senhor falou sobre a importância de atração de empresas, né, para o município. Eu pergunto, caso o senhor seja eleito, qual que é a proposta efetiva que o senhor tem para, por exemplo, nos primeiros 6 meses de mandato, movimentar a economia da cidade, atrair emprego para a população e fazer com que muitas pessoas da população, né, deixe de ser uma cidade dormitório, se isso é um problema também para a cidade? Quer dizer, nós falamos sobre isso, né? Quer dizer, o esforço, a gente, vamos dizer, separar um terreno lá bom, sabe? E sair buscando, como fizemos aqui, né, como fomos a Fiat, nessas outras empresas aqui de Contagem, para levar, e de Belo Horizonte, para levar. Até aí foram, então, satisfeitos lá, porque não saiu indústria nenhuma depois. Quer dizer, tem 30 anos e eles continuam lá. Quer dizer, esse é um esforço que nós vamos fazer, sabe? Porque é importante mesmo, sabe? E tem outros, quer dizer, à medida que teve uma atividade nossa, foi nesse mandato agora, tá certo? Vamos dizer, liderança do atual prefeito, sabe? A criação do tarifa zero no transporte lá. Então aí mantém o pessoal na cidade, quer dizer, aumenta a movimentação do comércio, né? E aí vai ter uma produção maior, né, econômica, e também foi, e a gente quer fortalecer mesmo, fortalecer esse tarifa zero, aumentar o número de ônibus, sabe? E eu estava vendo aqui o seguinte, ouvindo também a prefeita Marília, né, que a gente não tem nem de jeito comparar, porque ela está tudo na ponta da língua mesmo, terceiro mandato já lá, né? E ela dizendo que o transporte público de Contagem significa 30% próprio, né? E metropolitana e do estado, 70%. E Ibirité, lá o interno nosso é maior do que o de fora, sabe? Porque as linhas de ônibus de Belo Horizonte vão até o terminal, né? E voltam, sabe? Parece que tem uma linha lá do DR, uma pequena linha lá na região lá de Ibirité. E o zero, o próprio lá do município, é para todo o município, né? Então vai para cada canto e tal. Então nós achamos que isso aí foi nós vamos dar força para esse trabalho aí de transporte, sabe? Cíntia Castro, muito obrigada pela sua participação. Candidato, o senhor não é apoiado pelo atual prefeito, né? Que o senhor faz parte da prefeitura junto a ele. Ele apoia o candidato Xande. Por que o senhor não tem esse apoio dele? Por quê? Então nós temos que perguntar para ele. Ou porque o senhor acha que isso eu acho assim, quer dizer, a história nossa lá é essa, aquela dando continuidade, eu, o Ricardo e tal, o Ricardo não pôde ficar. Aí chegou o prefeito William e fizemos encontros bacanas lá, sabe, gente, toda a vida eu lidei com política desse jeito, eu nunca decidi uma coisa, nunca mesmo, 10 pessoas, ou 30 ou 50, tá certo? Então, saída do Ricardo, como é que vamos fazer agora? E aí o prefeito, ele chegou na hora, o William,
sabe? E fizemos um encontro, 2 encontros, um na Fundação Leandro de Povo e depois um lá na Seda Benta, de muita gente. Nós éramos, acho que 6 partidos, sabe? 5 ou 6. Eu estou lembrando aqui de uma fotinha lá, né? Mas era isso, 5 ou 6 partidos. E com uma força grande e dentro daquele roteiro que está dizendo, a gente preparando e tal, né? E para não dividir. A ideia era ficar pertinho para enfrentar um candidato, né, forte, que seria da família Pinheiro. E aí, quer dizer, fazendo, e a turma, apesar de a gente estar lá há tanto tempo, e de certo modo lideramos esse trabalho, essa articulação, eu e o Ricardo, mas o Ricardo saindo ficou, e nós consultamos o pessoal, fizemos votação, e por 2 votos ele foi eleito. Eu não o conhecia direito, nem já tinha ouvido falar nele, sabe? Então fizemos um mandato razoável primeiro. O segundo teve mais complicações, sabe? E foi um mandato das coisas que o senhor queria e das que ele não queria, ou é uma divergência entre como vocês dois pensam a prefeitura ou o que fazer com a cidade? A gente tem um relacionamento assim normal. Sim. Sabe? Mas o pensamento da política, do que fazer, de como fazer, é muita mesmo. Eu te dou um exemplo, assim, para falar o que são essa diferença. Nós fizemos orçamento participativo com orçamento todinho nos nossos mandatos. E depois divulgamos isso e falamos nisso e tal. Tá certo? E daqueles orçamentos participativos surgiram o que hoje existe, que são as audiências públicas para a LDO, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sim. Então a gente fazia assembleias enormes, sabe? E juntava aqueles auditórios para decidir o orçamento, como é que ia fazer, quanto que ia ser para isso, para aquilo. Tinha, naturalmente, que saúde e educação, principalmente, tem as definições, né, constitucionais e de leis federais. Emendas impositivas, né? Mas não é emenda positiva é outra coisa. Mas eu estou falando, você tem que gastar tantos por cento. 15% com a saúde. O orçamento 25%, já era destinado. Pois é, então já tem isso. Mas o que sobrava, a gente dividia com o pessoal. Sabe? Agora a LDO seria, eu acho que originou desse trabalho que foi nacional e de orçamento participativo. E, no entanto, a gente fazia lá audiências públicas. Na região com 20 e tantos mil habitantes, participava lá 20 pessoas da sociedade, 20 pessoas da prefeitura, tá certo? Então não tinha sentido isso, sabe? Quer dizer, não existia um movimento, quer dizer, no que nós criava um clima de importância das pessoas decidirem orçamento e tal. E aí, o que mais? Assim, a gente sabe, eu sei partilhar com as pessoas tudo de decisão, sabe? Então... Eu acho ruim ficar assim, dizer do porquê aí, mas o fato é que ele não me quis para candidato. Quer dizer, ele preferiu outro e preferiu o Xande pro final. Tá certo? Agora, por que assim? Eu acho que são visões diferentes de política, sabe? Eu quero voltar a conversar com o senhor a respeito de saúde, mas agora para perguntar sobre as relações com o governo do estado, com outras prefeituras e com o governo federal. O senhor falou de uma demanda muito importante que a cidade de Ibirité tem, de ter mais profissionais, de ter inclusive o PSF que o senhor citou, que é o Programa Saúde da Família, cuja vinculação com o governo federal é muito estreita. Como é que se faz isso? O senhor está planejando que vá... o senhor diretamente a ter que, se eleito for, negociar com o governo federal para pedir recursos? Como é que é a relação da Prefeitura de Ibirité hoje com o governo do estado para solicitar recursos para esse tipo de ajuda? Tem alguma relação? Está distante? Como é que ela é? Como que hoje tem uma outra diferença enorme. Todos esses governadores, esse povo poderoso aí de Copasa, de CEMIG e de obras e tal, estiveram em Ibirité com a gente. E eu acho que precisa de continuar a estar. Então eu vou fazer naquele... Tem lá um acervo de fotografia lá que está lá. Até Itamar Franco esteve lá nessa cerimônia conosco, lá, debatendo as coisas do município.
sabe? Então a relação muito grande com os governadores todos, com Itamar Franco, com Hélio Garcia, com Eduardo Azeredo, teve lá um montão de vezes, sabe? Ele não gostava de fazer pedra fundamental, de lançar isso aqui, não, porque depois não dá certo. Mas fizemos lá fizemos lá um trecho de rodovia deputado Renato Azeredo, e foi em homenagem ao pai do Eduardo. Então, e a Copasa, a Rui Lage, o Caselóide, assim, então isso era presente. O pessoal da educação e da saúde estavam permanentemente conosco. Então, isso eu vou batalhar para que isso aconteça. Isso tem condições de acontecer, sabe? Tem diferenças políticas? Isso é normal, mas nós estamos cuidando do povo lá, não estamos querendo saber de... Sabe? Quer dizer, tem pessoas aí, vamos dizer, companheiros da gente política que identificam, que tem muita dificuldade com o Zema, por exemplo, dentro das posições dele, mas nós vamos ter que, sabe, quer dizer, nós vamos precisar e vamos estar junto com o governo federal, com o governo do estado, tá certo? E deputados, nós comentamos do Vitória aqui, mas eram vários deputados que estavam sempre com a gente lá e precisam de acontecer. Eu acho que precisa de acontecer isso. Eu fico falando que estava, que fico lembrando de um tempo de muito longe, mas o que eu quero dizer é que aquilo que, se nós fizemos aquelas coisas lá, por que não fazemos agora? Alguma situação muda, igual você falou da questão da desindustrialização, tá lá, mas aí da relação com as pessoas, da necessidade de melhorar a vida das pessoas para valer, que a cidade esteja com desenvolvimento econômico, beleza, que tenha oportunidade de trabalho, que tenha uma receita melhor ainda, porque já está muito melhor do que era, porque sair de 11, por mais que tenha inflação aí, para 600 é uma diferença grande. Certo. E se juntar os três lá, porque na época era para cuidar dos três, o de 11 sai para 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais, tá certo? Então, isso hoje pode continuar. Sabe, eu acho que um relacionamento da prefeitura e da gente, e aí o papel do prefeito é muito importante, sabe? Em chegar no governador, chegar nos dirigentes aí do Congresso, né? E tem lá uns caras bons lá, né? Tem Rodrigo Pacheco e outras pessoas aí de Minas, é isso? Então nós vamos fazer isso, de muito, não vai precisar de voar tanto, não, mas porque o orçamento está melhorzinho lá, né? Mas a gente vai fazer isso. Candidato, o senhor citou, quando o senhor disse que voava muito, né? Porque ia buscar recursos e parcerias, projetos para a cidade de Ibirité. O senhor citou uma equipe que o senhor chama de uma equipe muito boa. Secretários que o senhor citou aqui de algumas pastas. O senhor já tem em mente quem poderia assumir pastas na prefeitura com o senhor? Deixaria alguém que está nesse mandato? Tem alguém que o senhor olha e fala, essa pessoa aqui deveria continuar, essa pessoa ficaria aqui no meu governo se eu fosse eleito? Tem, ué. Isso tem. E passa pela cabeça da gente, sim, tem, sabe, tem pessoas muito capacitadas lá, sabe? E eu tenho certeza que vai ter gente dos outros municípios que vão estar lá com a gente, que passou por nós lá um período aí, um camarada bom aqui de Contagem. Eu, Dalmi, que é o secretário da Fazenda. Sim. Acho que ele é secretário da Fazenda. Está em Contagem ainda. Não é isso? Sim. Só que a Marília vai segurar o Dalmi de todo. É possível que eu estou dando um exemplo só. Sim, claro. Nós vamos buscar, a gente tem em mente, né? Mas você não está preocupado em saber quem, não. É só se tem em mente, né? A pergunta sua foi essa. Tem em mente, estamos pensando. Tem em mente, se o senhor quiser citar alguém, não, pode citar. Eu prefiro não. Deixa eu lhe perguntar sobre transporte público. O senhor falou sobre o programa Tarifa Zero, que vigora na Prefeitura de Ibirité. Eu quero lhe perguntar por essa expansão. Considerando que o perfil da cidade é de uma cidade dormitório, muita gente precisa desse recurso para sair para a região metropolitana. O senhor quer ver condições de ter alguma articulação com prefeitos das demais regiões para ter um bilhete único, ou seja, para transformar do que o senhor tem de tarifa dentro do município para fora do município? Eu acho que é importante essa articulação, sabe? E é uma outra falta que a gente sente, sabe? É da prefeitura com... Esse tempo, daqui a 2 mandatos, eu fui presidente da Grambel, as 2 vezes. E existia também o Plambel, que era um outro local de encontro dos prefeitos, né? Eu acho que é importante. E nós tivemos uma outra parceria de prefeitos também, que foi a criação de um consórcio dos municípios do Rio Paraupeba, do Cibapar, sabe? Eu liderei com o presidente da Grambel, sabe?
Um dia lá em Brumadinho, o povo lá falando do Rio Paraupeba e tal, chegamos para uma reunião lá era da Secretaria de Ciência e Tecnologia, parece, o Otávio Elise foi deputado federal, eu era secretário, e aí nós chegamos lá com aquele movimento da rua, e eu era presidente da Grambel, ele me chamou, vocês estavam em cima, ô Paulo, vamos fazer um consórcio dos municípios para amparar o Rio Paraupeba. Eu falei, eu não sei o que é isso não, mas, porque eu não sabia mesmo, um consórcio dos municípios. Então, tem um consórcio, tinha o Plambel, né? Tinha lá os conselhos executivos, deliberativos do Plambel, e nós implantamos, na época, nós fizemos funcionar. Tinha um deputado, havia aprovado uma lei criando a AMBEL, que é uma associação dos municípios, e que incluía representantes do Estado. Sabe, o Plambel é um órgão do governo do Estado. A AMBEL não, era dessa associação. E tinha mais a Grambel. E tudo isso funcionava, e a gente, volta e meia, estava fazendo parcerias para resolver os problemas juntos. Então eu acho que sim. Agora, essa questão da tarifa única é que para mim é novidade. Eu não tenho uma avaliação sobre isso. Sim. Mas que essas sabe, quer dizer, tem que funcionar isso, porque os municípios é uma região metropolitana, o pessoal sai de lá para cá, sai daqui para lá e vira aí, não é isso? E ônibus aí tem que acertar mesmo, né? Como é que vai funcionar? Eu acho que é importante. Agora, eu não, assim, quando você falou de estabelecer uma tarifa única, você fala igual a da... É como, por exemplo... A mesma que tem lá no município? Isso. Circularia por toda a região metropolitana, permitindo que de um município a outro a pessoa tivesse a capacidade de pagar uma tarifa mais reduzida. Pois então. Pois é. Candidato Dr. Paulo Teles, antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista com o senhor, já estamos quase encerrando. Eu queria dar um espaço para o senhor fazer as suas considerações, falar com o seu eleitor de Ibirité. Fique à vontade, a gente tem um minutinho para isso. Veja, mas o que eu falaria aqui? Bom, eu falo com o eleitor de Ibirité o seguinte, que meus anos, todo mundo sabe, não esconde, sabe? Mas eu gosto mesmo de política e acho que é muito importante. E eu entendo a prefeitura como um instrumento poderoso para melhorar a vida das pessoas, sabe? Então, eu convido as pessoas, estou pedindo apoio das pessoas nessa eleição, é o 43 do Verde, o Verde faz parte de uma federação, né, que é PV, PCdoB e PT. A nossa candidata a vice-prefeita é do PT, né, é a técnica de enfermagem. Você tem tela dividida? Só um minutinho, gente. Vou pedir desculpas ao Dr. Paulo Teles, porque a gente, né, nós fomos interrompidos aí pela nossa equipe técnica. Agora sim, doutor Paulo Teles, pode continuar, por favor. Não, mas não pode falar, o tempo está acabando. Pode falar, a gente vai dar o tempo. Então tá. Então eu estava dizendo isso, quer dizer, a minha vontade é estar na prefeitura com esse espírito, com essa vontade. A prefeitura não pode servir para interesse particular de ninguém. Tá certo? Eu estou na prefeitura, na política lá há quase 50 anos e minha vida é a mesma coisa, na hora é política, não deixei a medicina a hora nenhuma, tá certo? Quer dizer, continuamos atendendo o pessoal, fazendo os relatórios e orientando e sugerindo como é que usa o SUS e tal, sabe? Mas a prefeitura pode fazer isso tudo de modo fantástico, com um orçamento melhor para atender as necessidades das pessoas e da cidade, sabe? Mas com seriedade mesmo, e com zelo mesmo. Tem que cuidar daquele dinheiro ali, isso aqui é para cuidar das pessoas e principalmente as pessoas que têm mais dificuldades, as pessoas sofridas, que estão, os desempregados. Imagina o cidadão desempregado, sabe? Chega no fim do mês, tá vendo a geladeira vazia, quando tem geladeira, os armários, e não tem emprego, e não tem trabalho. E lá tem mais de 7 mil pessoas nessa situação. Mais de 7 mil. Agradecemos o senhor, muito obrigado pela participação aqui conosco, desejamos sucesso na campanha do senhor também. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui na FM O Tempo, mas as sabatinas não acabaram, a gente continuará ainda a fazer sabatinas de cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e a gente espera ter a sua companhia conosco diariamente
sempre às 8 horas da manhã. Você já começa a sua jornada antes. A partir das 7 já está conosco no Tempo News, primeira edição, com o Léo Mendes, e depois teremos as nossas sabatinas.